Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC, com a nossa aula vídeo sobre algumas noções do círculo trigonométrico envolvendo arcos e ângulos. Senhores, se tomarmos em um círculo trigonométrico dois pontos A e B, possivelmente sobre esse círculo você discrimina ou determina um arco AB. Esse arco AB, ele subtende um arco ou corresponde a um arco central θ. Então, podemos considerar duas equivalências importantes entre arcos e ângulos. O π radiano é o 180 graus, que é o meia volta, o arco de meia volta, e o 2π radianos corresponde ao 360 graus, que é o ângulo ou arco de uma volta. Senhores, vamos a algumas noções ou recordação aqui sobre a circunferência trigonométrica ou círculo trigonométrico orientado. Esse círculo trigonométrico orientado, necessariamente ele possui o centro na origem e possui o raio valendo 1. Senhores, se tomarmos aqui um ponto qualquer ou um arco qualquer sobre o círculo trigonométrico, devemos ter a seguinte observação. Para os orientados no sentido anti-horário, nós temos a condição dos arcos positivos. Da mesma forma, para os orientados no sentido horário, nós temos os arcos considerados negativos. O ponto A, senhores, é considerado o ponto origem dos arcos. É considerado o ponto de coordenadas 1 e 0. Senhores, todos os valores correspondentes a esses arcos estão no termo horizontal, entre o -1 e 1, e nos verticais também o mínimo é -1 e o máximo é 1. Mas, senhores, nosso vídeo é sobre arcos ou ângulos com mais de uma volta. Primeiro exercício sobre isso. Calcule a primeira determinação positiva do conjunto de arcos de mesma extremidade que o arco A de medida 810. Senhores, arco de 810 é um arco que é maior do que 360 graus. É pedida a sua primeira determinação positiva, em outras palavras, a sua menor determinação em termos de 0 e 360 graus. Para isso, nós vamos ter que dividir o arco por 360. Senhores, dividindo o arco por 360, nós encontramos aqui o número de voltas, que é dado pelo quociente, e o resto, senhores, já é o pedido do problema, ou seja, o resto já é a primeira determinação positiva. Então, para você determinar a primeira determinação positiva de um arco dado em graus em situação positiva, é só você dividir o arco por 360 e aproveitar ou tomar o resto, que passa a ser, então, a primeira determinação positiva. Segundo problema, senhores, calcular a primeira determinação positiva de um arco em que equivale agora a menos 1820 graus. Senhores, na dependência negativa, ou seja, menor do que 360 graus, o que você faz? Praticamente é o mesmo. Você divide o arco dado por 360. Abandona por enquanto a condição negativa. Senhores, feito isso, nós vamos para o final do problema. Ou seja, esse número quociente é o número que você obtém relacionado ao número de voltas. Se for pedido quantas voltas o arco de menos 1820 graus dá, ele dá já 5 voltas em torno do ponto em termos horário. Agora, senhores, para você determinar a primeira determinação positiva, é só você tomar o arco que você encontrou em resto e fazer a diferença relativa a 360. Em outras palavras, você toma o 360 e diminui do resto. 360 menos 20, senhores, dá o 340, que é a menor determinação positiva. Aqui nós temos uma pequena apresentação. Ele aqui já tinha dado, no caso, 5 voltas, e na sexta volta já tinha parado no arco menos 20. Para então chegarmos à condição positiva, fazemos o 360, que é a volta toda, e fazemos a diferença ao 20 graus,
que no caso nos fornece o arco da menor determinação positiva, 340 graus. Senhores, calcular a primeira determinação positiva agora de um arco fornecido em radianos positivos. Para isso, nós fazemos o quê? Dividimos o 300, no caso 38π, por 3, senhores. Então, 38 divididos por 3 nos fornece 12π. Ou seja, nós temos aqui 6 voltas e mais o 2π sobre 3. Senhores, esse resto é justamente quem nos fornece a menor determinação positiva, ou seja, a primeira determinação positiva. Então, é praticamente o mesmo de graus. Você divide, toma o quociente, principalmente se já for um número múltiplo de 2, e o resto, senhores, é, no caso, a primeira determinação positiva, como no nosso caso, nosso exemplo é o 2π sobre 3. Senhores, vamos tomar ter que determinar a primeira determinação positiva de um arco agora dado em menos 13π sobre 4 radianos. Negativa, senhores. Então, como vamos proceder? Dividimos. Menos 13π por 4, ficamos com menos o 3π mais π sobre 4. Senhores, como não deu um número múltiplo de 2, vamos usar o 3π transformado a 2π mais π, né? Ou seja, ficamos com 2π mais o π sobre 4. Senhores, arrumando, ficamos aqui então, esse menos 13π sobre 4 vai nos fornecer um arco de uma volta no sentido negativo, mais a segunda volta parando em 5π sobre 4. Senhores, ou seja, ele dá uma volta e na segunda volta, esse arco de menos 13π sobre 4, ele vai chegar ao menos 5π sobre 4. E aí, senhores, para concluirmos o problema, o que você faz? Primeira determinação, você vai tomar o arco de 2π, que é o todo, e fazer a diferença aos 5π sobre 4. Senhores, assim sendo feito, nós ficamos então com um arco de 3π sobre 4, que é a menor determinação positiva. Senhores, quando é que podemos dizer que dois arcos dados são côngruos? Por exemplo, 19π sobre 3 radianos e o 7π sobre 3 radianos. Será que eles são côngruos? Senhores, para verificar se dois arcos são côngruos, que devemos observar? Em primeiro lugar, vamos ver a condição. Dois arcos são considerados côngruos quando eles possuem a mesma origem, a mesma extremidade, digamos, mesmo lado de origem, mesmo lado final. São arcos que possuem a mesma família. Em geral, representamos por π mais 2kπ, um múltiplo de 2π, com esse k sendo inteiro. Senhores, agora a condição, para que eles sejam arcos côngruos, a diferença entre eles deve ser um múltiplo de 2π. Então, senhores, vamos fazer o nosso probleminha. Vamos fazer a diferença de 19π sobre 3 menos o 7π sobre 3. Senhores, chegamos a 12π sobre 3 e isso nos fornece 4π. Senhores, 4π é um múltiplo de 2π. Então, concluímos que esses dois arcos são côngruos. Senhores, no mais, deixamos essas 3 questões comentadas para os senhores exercitarem um pouco. Está aqui as suas resoluções. E no mais, senhores, um abraço, bons estudos e até a próxima.